cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com muita alegria neste dia 17 de junho, nesta manhã, neste dia que o Senhor nos concede e esta mensagem matutina. Amém, queridos? Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar junto com você que está comigo já indo para o seu trabalho, você que está comigo através dos grupos. Que Deus possa abençoar o nosso dia grandemente, amém, queridos? Eu quero fazer uma oração por você, entregando nas mãos do Senhor, não é? Pedindo a Deus que te guarde, te livre de todo mal. Tanto você que vai para o seu trabalho, como vocês que estão comigo através dos grupos, amém? Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste. E agora, Pai, estou me dirigindo aos teus filhos que estão indo para o seu trabalho, para a sua luta diária, te pedindo que os guarde, que os livre do mal, que os proteja, Pai, e que também aqueles que estão nos assistindo através dos grupos sejam igualmente abençoados e protegidos pelo Senhor. Abençoe a palavra que veio ao meu coração ministrar para eles nesta manhã e que ela seja de edificação e os abençoe grandemente. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quero trazer para vocês nesta manhã esta palavra que espero em Deus que ela seja uma palavra de otimismo para a sua caminhada cristã. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é o meu tema, né? Vivendo pela fé, como está em Hebreus, capítulo 11:1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Isto é viver pela fé. Mas existe também o viver pelo que se vê, à vista, né? Como está lá em 2 Coríntios 4:18. Mas o conselho é não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, queridos? Quero trazer à nossa memória, nós sabemos que o nosso pai na fé é Abraão, aquele homem que recebeu uma ordem de Deus, e a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, pela fé. Toda a sua experiência de fé foi marcante e deve ser um estímulo para nós que temos, como está em Hebreus 10:38, é a palavra que está lá: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos, nós não estamos vendo, mas nós cremos e esperamos. E temos exemplos como o de Davi, né? Vamos trazer à memória Davi, aquele menino que cuidava de ovelhas, não é? E Deus enviou Samuel para ungir o rei, ele foi ungido, mas levou muitos anos até que ele, enfim, chegasse à posição que o Senhor o queria. Mas então nós vamos ver numa ocasião que o pai o enviou, levando um lanche para os filhos e também alguma coisa para o rei Saul, não é? E quando ele estava ali, ele viu, de repente, surgiu um gigante, um homem enorme, desafiar o exército de Saul, que escondido recuava. E ele então vai fazer a seguinte pergunta: quando Davi ouviu o gigante Golias desafiando os soldados de Saul e os vendo recuando de medo, está lá em 1 Samuel 17:26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E ele vai dizer uma frase que é muito interessante: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar
o exército do Deus vivo. O jovem Davi não tinha nenhuma condições, vamos dizer, normais ou experientes para enfrentar o gigante com as suas forças e habilidades humanas, mas ele possuía algo que garantia vitória naquela circunstância. Queridos, vamos aprender com este menino, né? Saul conversa com ele, porque chegou aos ouvidos de Saul que este moço estava tendo uma palavra assim, um tanto, vamos dizer, desafiadora para os soldados de Saul, que estavam todos recuados com medo. Saul manda chamá-lo, não é? E ele, em conversa com Saul, lhe mostra que ele não tem nenhuma condição de enfrentar. É a palavra de Saul para ele. Como é que você vai enfrentar esse gigante? Você é um menino, não tem experiência, e ele é um soldado experiente, além de ser um enorme homem, que quem pode enfrentá-lo, né? E Davi vai contar a sua experiência pessoal com Deus. É muito importante você ter uma experiência com Deus e ser dependente de Deus. Jamais se julgar, vamos dizer assim, superior pelas suas experiências, mas não esquecer que tem que guardar no teu coração, no teu íntimo, que você sempre é dependente do Senhor. Mas ele conta como ele enfrentou, não é, um urso e um leão, e venceu eles, arrancando deles, e ainda os matou. Como ele poderia fazer isso? Então ele sabia que alguma coisa de Deus estava na vida dele. E quando Saul ouviu isso, disse que o Senhor seja contigo. Ele viu o vigor, a força, o entusiasmo daquele jovem, e ele estava enfrentando um problema que ele não via solução, assim, no momento, para enfrentar aquele homem. Aparece esse jovem contando essas experiências tremendas, e ele se dispõe a enfrentá-lo, e ele diz que o Senhor seja contigo. E o que ele fez? Chamou Davi, vem aqui, deu o fardamento dele, né? A espada, e Davi tentou vestir aquilo tudo e percebeu que aquilo não era o que ele precisava para aquele momento, né? Então, o que ele faz? Ele se desfaz da armadura, dos armamentos, né? A experiência de lutas de Davi era uma força que vinha do Senhor dos Exércitos. Ele não precisava daquelas, vamos dizer, daqueles apetrechos que Saul tinha e tinha lhe oferecido. E o que ele faz? Ele vai pegar 5 pedrinhas e pegar a sua funda e vai enfrentar o gigante, não é? Imagine aqueles que assistiam aquela cena. O próprio gigante não viu nada. Ele viu o quê? Ele viu um cisco na frente dele. Ele não tinha nenhuma preocupação em enfrentar aquele menino, não, que ele achou até que, será que não tem um homem? Eles estão me mandando uma criança. Até certo ponto, para um guerreiro, vamos dizer assim, da fibra e do valor de Golias, aquilo era uma afronta, era desfazendo daquele guerreiro mandar alguém que não estava à altura dele. Mas ele, já que vocês mandaram, eu vou destruir logo esse menino. Pensou ele, eu destruo esse menino, depois vou e destruo vocês também. Mas ele não sabia que aquele menino não estava só. Ele não estava só porque ele tinha o Deus dele que estava com ele, não é? E o que ele vai fazer? Ele vai enfrentar aquele gigante. E com a sua funda coloca a sua pedra e faz, e diz mais, você vem a mim com escudo, você vem com seus armamentos, enfim, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, com aquela funda, com aquela pedra, né? E a mão de Deus com ele, porque a nossa força, queridos, a tua força, a minha força, a nossa vitória, ela vem do Senhor dos Exércitos. Então, aqui nós temos uma grande lição. Como enfrentar os gigantes da nossa vida, porque com aquela pedra ele vai destruir, ele vai derrubar aquele gigante, vai cortar a cabeça do gigante e vai mostrar quem é o Deus dos Exércitos. Porque quando você tem o Deus dos Exércitos, Deus Senhor, Criador dos céus e da terra, na sua vida, por onde você passar, você vai ser notado, não pela sua beleza, não pela sua qualidade, não pela tua formação acadêmica, mas pelo poder de Deus na tua vida. Então, nós vamos aprender com este menino como enfrentar os gigantes que ainda teremos de enfrentar na nossa caminhada. Então, eu quero deixar para vocês agora esta palavra. Quando andamos pelo que vemos, avaliamos tudo pela perspectiva humana.
E isso sempre leva ao desânimo. Mas quando andamos pela fé, Deus entra na equação, o que altera os resultados. Do ponto de vista humano, Golias parecia um gigante muito grande e forte para ser derrotado. Mas sob a perspectiva divina, Davi o enxergou como um alvo muito grande para não ser acertado. O incentivo de Davi veio do Senhor, e esse é um dos segredos da sua vida. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Lá em 1 Samuel 30, versículo 6, nós vamos encontrar Davi em outra prova, quando ele chegou em Ziclag, e Ziclag tinha sido destruído, né? E Davi muito se angustiou, porque quando o povo viu aquilo, aqueles que o seguiam, eles pensaram até em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, os filhos, esposas, tinham sido todos levados pelos adversários, e cada um, por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, eles queriam apedrejá-lo, mas Davi teve aquela palavra firme, porque quando a gente confia em Deus, sabe que Deus está conosco, alguém vem tentar nos desanimar, mas nós nos fortalecemos e mostramos o Deus que nós servimos. Então, está aí, ele se fortaleceu no Senhor. Aí nós vamos lembrar sempre daquele versículo, lá no capítulo 6 de Efésios 10, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Então vamos avançando e vencendo. Agora voltando para Davi, apesar das críticas e dos conselhos desanimadores e ruins, Davi confiou no Senhor. Amém, queridos? Porque uma coisa é você confiar no Senhor e outra coisa é você confiar em você ou na sua própria mão, na sua própria força. Aí você vai lutar com as coisas que você vê. Davi tinha algo para lutar, não era o que ele via, mas era o que ele cria. Amém? Então está aí, apesar das críticas, dos conselhos desanimadores, ruins, Davi confiou no Senhor, o seu Deus, e Deus recompensou a sua fé. Agora vamos fazer uma conclusão, uma aplicação para os nossos dias. Hoje devemos considerar as razões para viver pelo que vemos ou andar pela fé. A vida está sempre nos apresentando escolhas. Quando optamos por viver de acordo com o que vemos, a formação segue na direção da ineficácia, imobilidade e insignificância. Mas quando escolhemos viver pela fé, confiando que Deus conduzirá a nossa vida, a transformação segue na direção da utilidade divina e ação e significado. Sejam quais forem os gigantes que enfrentemos, agora devemos dedicar alguns instantes para olhar mais para cima e ver que o Deus que cuida de nós e nos ama os faz parecer pequeno. Se Deus está na tua vida, nas nossas vidas, nós vamos poder então entender porque este louvor que eu quero trazer para fechar essa mensagem matutina, esse louvor que o nosso querido irmão e poeta Sérgio Lopes canta, ele vai falar sobre o poder da fé quando ela chega. E aí vamos encerrar com este louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. E logo mais estaremos na presença de Deus com o nosso estudo, Obreiros e Obreiras, 20 horas. Vamos ouvir esse louvor e vamos encerrar com ele. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim. Meu Deus. Quando já sofremos tanto no deserto, se tua força não puder te fazer ficar de pé,
fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. É fé, buscar, viver. Deixa Deus te mostrar que ele é Deus de verdade. Amém? Vamos concluir o louvor. Exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Amém, queridos. Até logo mais, 20 horas, com o pastor Gênesis, curso de obreiros. Até lá, Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre do mal. Amém e amém.